Você conhece o fato de que a descoberta do túmulo de um jovem faraó no século XX elevou este mesmo jovem faraó a um status de celebridade em nossos tempos? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 10. Lembrando que este vídeo é uma continuação sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final a playlist completa para aqueles que quiserem assistir todos eles. Com o falecimento de Amenófis III por volta de 1350 antes da Era Comum, quem ascendeu o trono foi seu filho Amenófis IV, que, entre outros nomes, também foi chamado de Amenhotep IV, que possivelmente tinha 15 anos ao assumir como faraó. Já era casado com Nefertiti. O principal evento de seu mandato ocorreu por volta do 5º ano de seu reinado, quando Amenófis IV abandonou o politeísmo religioso egípcio e introduziu um conceito até então muito inovador, o de concentrar toda a adoração em um único Deus. E a divindade escolhida para tal adoração foi o deus Atom, que era representado como o disco solar. Embora Atom exercesse grande influência na religião egípcia, como uma de suas principais divindades, foi elevado ao status de deus único e Amenófis IV adotou o nome Akhenaton, o que pode ser traduzido como o espírito atuante de Atom. Não encontrei registros sobre as motivações de Akhenaton para tal feito. Todavia, a construção da nova capital, a cidade de Akhetaton, o faraó acumulou ainda mais poderes e riquezas, possivelmente oriundas da destituição do clero de Amon, que até tempos antes era o principal deus do panteão egípcio. Muito se discute a respeito da anatomia de Akhenaton, que fugia aos padrões de beleza para os egípcios da época. Alguns estudiosos, como Zahi Abbas Hamas, defendem que na realidade foi uma alteração artística que tinha o objetivo de romper com o estilo tradicional da época, da mesma forma que ocorreu o rompimento com a tradição religiosa. Neste período foi escrito outro épico, o poema Hino a Atom, cuja autoria também é atribuída a Akhenaton. Com todas as rupturas promovidas por Akhenaton, é possível que ele não tenha sido sepultado no Vale dos Reis. O fato de sua múmia nunca ter sido encontrada colabora para envolver este personagem histórico em muitos mistérios e dá margem a falácias e artigos enganosos nas redes sociais. Após a morte de Akhenaton, Semerkare assume como faraó, possivelmente em 1338 antes da Era Comum, tendo reinado por 2 anos. Sua identidade é desconhecida e uma das teorias é de que Semerkare seria um dos nomes de Nefertiti, que assumiu como regente em nome de seu filho Tutankhamon, que possivelmente ainda era muito jovem para assumir o trono como faraó, sendo que um dos mais famosos faraós do Egito Antigo, Tutankhamon, possivelmente reinou entre 1336 a 1327 antes da Era Comum. Foi casado com uma de suas irmãs chamada Ankhesenamon. Teve 2 filhas com esta, que faleceram ao nascer. Devido à sua pouca idade ao assumir o trono, contou com 2 personagens históricos muito importantes para conseguir exercer o poder e governar o Egito, sendo esses 2 personagens o general Horemheb e o Tjati, que já explicamos anteriormente, o primeiro-ministro Ai, sendo que Ai também servira como Tjati, tanto a Amenófis III quanto a Akhenaton. Tutankhamon restaurou o culto a Amon, e os sacerdotes cultistas desta divindade voltaram a ter grandes privilégios. A cidade de Akhetaton foi abandonada e a capital voltou a ser em Tebas, atual cidade de Luxor. Já explicamos os motivos dessa denominação. Tutankhamon dedicou-se mais à política de que seu pai, sufocou revoltas na Núbia e no Oriente Médio.
também procurou a diplomacia com o Império Mitanni, sendo que Tutancâmon faleceu muito jovem, de causas ainda desconhecidas, por volta dos 19 anos. Entretanto, exames de DNA realizados em sua múmia no ano de 2009 sugerem que em algum momento ele tenha contraído malária, mas é impossível afirmar se esta foi a causa de seu óbito. É possível que seu jade, chamado Ai, tenha casado com a viúva de Tutancâmon e por isto reivindicado o trono e tendo reinado entre 1327 a 1323 antes da Era Comum. Ai também foi sepultado no Vale dos Reis e sua tumba foi descoberta em 1816 pelo arqueólogo italiano Giovanni Battista Belzoni. Foi sucedido por Horemheb, que servira a Tutancâmon como general e possivelmente era filho de Ai, de um casamento anterior ao com Anck-Senamon. Horemheb possivelmente reinou de 1319 a 1292 antes da Era Comum. É considerado o último faraó da 18ª dinastia. Morreu sem deixar herdeiros e por isso foi sucedido por Ramsés I, o fundador da 19ª dinastia. Muitos dos estudos que permitem a identificação dos faraós do Império Novo se deve à grande quantidade de tumbas encontrada no Vale dos Reis, na atual cidade de Luxor, no Egito. Um dos primeiros europeus a chegarem à região foi Dominique Vivant, o barão de Denon, que esteve no Vale dos Reis por volta do ano de 1799, devido a participar da chamada Expedição Napoleônica. As explorações por parte dos europeus se intensificaram após Jean-François Champollion conseguir traduzir os hieróglifos no Egito Antigo. Já temos vídeo no canal sobre a técnica utilizada para tal feito. Ainda durante o século XIX, muitos aventureiros europeus continuaram a descobrir inúmeras tumbas. Assim, quando Howard Carter recebeu do conde Carnarvon o patrocínio para a expedição de exploração ao Vale dos Reis, já havia a expectativa de uma grande descoberta. E no dia 16 de fevereiro de 1923, a expedição descobriu a tumba de Tutancâmon, que era a melhor preservada e que continha uma quantidade gigantesca de artefatos, os quais atualmente estão expostos em diversos museus praticamente em todos os continentes. A grande repercussão junto aos jornais da época elevaram Tutancâmon ao status de celebridade mais de 3.000 anos após a sua morte, dando origem a um fenômeno que recebe o nome de Tutmania, o que gerou um grande interesse do público da época e que continua gerando grande curiosidade sobre o Egito Antigo até os dias atuais. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca de Manetho, e os registros mais completos, a obra do egiptólogo egípcio Zahi Abbas Hamas, Minhas Aventuras com as Múmias, no qual foram incorporados processos muito eficientes de datação, no qual várias múmias também foram submetidas a exames de DNA. A obra do egiptólogo inglês Aidan Mark Dodson, A Completa Família Real do Egito Antigo. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comenta embaixo, me diga se você conhecia essa curiosidade, principalmente a relevância da descoberta da múmia de Tutancâmon. Eu vou deixar na tela final um card de outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa sobre os vídeos do Egito Antigo. Muito obrigado a todos, até a próxima.